Pessoas perguntam, mas como é que você tangibiliza isso? Difícil alguém comprar um Fusquinha 1962 naquela época, trazendo para os dias de hoje, era como comprar um carro hoje de 20, 30 mil reais. E eu juntar esse dinheiro... O quê? De 20, 30 mil reais, juntar esse dinheiro comprando... Com a venda de coxinha. Então eu fazia 3 viagens na parte da tarde, trazendo para o mundo de hoje, a gente fosse falar uma linguagem aqui empresarial, eu criei a rota para distribuir, eu percebi onde estava a necessidade, a dor do consumidor, onde ele tinha... Sem saber de termo nenhum. E você sabe onde estava, onde eu descobri a dor desse consumidor? Eram os pedreiros, eram os pintores, os eletricistas, encanadores das obras de Lins que estavam em construção, 2 bairros novos que estavam em construção. Onde eles comerem. Eu chegava 2h30, eles tinham almoçado 11 da manhã, eles já estavam varados de fome. E era o momento que eu chegava para fazer a alimentação deles. Mas as coxinhas que a minha mãe fazia também eram... tem essa também, assim, o produto maravilhosa, tem que ser bom. Ingredientes de primeira, carne moída de qualidade. Então, assim, cara, eles comiam aquilo, assim, eles devoravam. E eu voltava para casa, minha mãe já estava preparando outra cesta, eu voltava... Como cesta? É uma cesta atrás de uma Monark Monareta. Uma Monark Monareta, aquela pequenininha. Sei, é aquela dobrável vermelha. ou não? Não, essa minha era Monareta normal. E pequenininha, né? Sei. Enfim, e ali eu dava 3 viagens de 200 salgados mais ou menos. Então vendia 600 salgados. E o pessoal pagando com dinheiro vivo. Mas eu dava uma colher de chá. Naquela época eu usava a cadernetinha, né? Então, e anotando. E eu passava no sábado de manhã, porque todas essas obras pagavam semanalmente. Entendi. Então no sábado eles recebiam. Então eu passava no sábado para receber. E nesse momento eu fazia então a receita ali, o recebimento da semana. Mas como você percebeu essa chance? Foi por acaso? Vilela, de novo, né? Tem um misto, tem um insight do avô que mascateava, tem a minha mãe que estava buscando essa necessidade. Eu não consigo, obviamente, eu não consegui trazer na minha memória se aquela foi uma iniciativa minha. Entendi. Mas acho que foi uma iniciativa muito coletiva da família, etc. Sentindo a necessidade... Tipo, deve dar para vender lá, né? De trazer uma renda para a família. Agora, esses insights do perfil do cliente, esse foi meu, aí não. Aí era insight de empreendedor, que eu não sabia até então. No final do dia, eu já estava nascendo ali um grande vendedor. Mas eu fui perceber isso mais adiante, tá? Bom, rapidamente eu consigo meu primeiro emprego, né? Essa minha desenvoltura, networking. Quantos anos? Relacionamento, 15 anos de idade, eu recebo meu primeiro registro em carteira, copiador de Xerox. Onde? Em Lins, né? Chama Garagem Cópias, essa copiadora existe até hoje. E aí, eu não fui um simples copiador de Xerox, cara. Eu fui o melhor copiador de Xerox que Lins teve. E como é que eu materializo isso? Primeiro, eu fazia a cópia ficar melhor que a original. O cliente chegava com uma cópia suja, velha, com durex colado para todo. Eu ia buscar qual é a máquina que tem tecnologia adequada para fazer aquilo realmente, para que o produto final ficasse melhor. Né? E eu conseguia extrair, então eu limpava fundo, eu melhorava a tonalidade, usando contraste. Tecnologia, tá? Sei. E com isso, eu fui sendo visto pelos clientes. E aqui eu começo a passar algumas dicas e algumas lições. A primeira delas, você vai ouvir muito, seja o melhor sempre. Você vai ouvir sempre isso. Porque eu fui o melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de Xerox. E nessa de ser o melhor, de interagir, eu começo a fazer um curso de computação nos finais de semana. Esse curso de final de semana, aprendendo a programar computadores, me levou a conhecer o seu Valmir no balcão, que era um daqueles clientes mais exigentes que existe. Que alguns chamam de chato, eu prefiro chamar de exigente. Exigente, claro. E o seu Valmir olhou e falou: Semenzato, você está aprendendo computação. Você tem uma qualidade, um cuidado, você tem lógica, você tem... Ou seja, ele uniu tudo isso com programação e falou: tem uma oportunidade para você, eu vou te levar para o maior grupo empresarial aqui de Lins, grupo Sermaco, cerealista, material de construção, fazendas, enfim, tinham muitas atividades. E eu fui para essa empresa então para receber o primeiro computador de médio, grande porte que estava chegando em Lins. Qual nessa empresa era um Cobra 480. Nossa. Cobra 480, tá? E logo depois veio a família Cobra 500. Mas era aqueles que a tela era tudo junto ou era separado? Não, já era uma CPU à parte, ela dava mais ou menos 60 por 1,20
Nossa. Né? 1,20 de altura por 1,20 e 1,5 de comprimento. Compridão, né? E aí você já era todo conectado com monitores já independentes. Era um mini mainframe, né? Que a gente chamava. Ele veio substituindo o IBM 4341, Boros, que era cartão perfurado. O que é isso da Prológica? O Prológica foi o primeiro que chegou, né? mas isso um pouco mais adiante nos microcomputadores, tá? Entendi. Já a gente vai chegar lá. Isso é depois, então? Você pegou antes? Depois. Essas ainda eram... Saiu daquele computador que usava uma sala inteira 10x10, 8x8, com válvula, alguns deles. Nossa. Levava tempo para aquecer. Que daí até veio o termo de bug, né? Que entrava inseto naquilo e... E aí a gente então veio para esse já... Era um microcomputador, mas um mainframe, que ele tinha um bom armazenamento de memória, ele já tinha um poder importante. Eu me torno rapidamente o melhor programador de computadores que Linz teve. Assim, um ano... Eu virava à noite, eu não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. Era uma loucura, entendeu? Qualquer hora era hora de trabalho e de desenvolver. Desenvolvi software de todo tipo que você possa imaginar. Folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, receber, controle bancário, controle de gado, construtora, orçamento de obras. Eu fiz o maior MBA que você possa imaginar. A faculdade que eu não fiz... Eu aprendi tudo como funciona uma empresa por dentro. Né? Você tinha que entender para fazer. Eu tenho que ir no departamento, ouvir os técnicos, eles me explicam como é que era. Eu aprendi até contabilidade, para você ter uma ideia. Partidas dobradas, débito, crédito, apurar um balanço, enfim, depreciações, correção monetária. E claro que isso mais adiante vai me servir muito. Vocês vão ver o quanto você ser o melhor, você se dedicar, você ir a fundo naquilo que você está fazendo, né? Em algum momento você vai colher tudo isso. O seu Valmir me viu, me levou para essa primeira e ali começa uma mudança na minha vida. Óbvio que o meu salário começou a crescer. Comecei a ganhar dinheiro. O cheque de meio salário, que foi o primeiro cheque da copiadora, se tornou 10 salários já no meu primeiro registro como programador de computadores. Hipoteticamente hoje, R$10.000. Né? E rapidamente eu me torno analista de sistemas e já montei um time de programadores, de digitadores, operadores, né? E fiz o meu departamento crescer. Eu comecei a desenvolver softwares e sistemas. Isso nos anos 80? 80 e alguma coisa, 80 e pouco, Quando foi com 17 anos, eu termino meu curso, 17 para 18, eu termino meu curso técnico em processamento de dados. Eu aprendi o cursinho de final de semana, e aqui outra dica. Aquele final de semana que a maioria, eu não vou dizer que não deve fazer isso. Eu não vou dizer que não tem que ter lazer. Eu não vou dizer que não tem que assistir filme. Mas enquanto a maioria, no sábado, ia bater bola, ia pra pelada, ia pra balada, o Semenzato ia fazer curso. Ele ia aprender, ele ia se capacitar. E tudo isso faz diferença. As oportunidades vieram. Então aqui é mais uma dica, né? Você está esperando ser o melhor programador, ser o melhor mecânico, ser o melhor cozinheiro, ser o melhor chefe, ser o que for. Se você não tomar uma atitude e começar essa transformação na sua vida agora, se capacitar, a realmente buscar o seu sonho, não vai cair do céu. Ninguém vai trazer. O seu Valmir não vai aparecer na sua vida e vai te dar a oportunidade para aquilo que você não está preparado.